1 Coríntios capítulo 15, vamos fazer a leitura dos versos 57 a 58. Hoje é um dia especial, nós estamos em ação de graças, louvando ao Senhor por essa data que representa o centro da palavra, do Evangelho, a morte e ressurreição de Jesus. Hoje pela manhã nós estudamos a respeito da certeza da ressurreição. De fato Cristo ressuscitou. E nós vamos então falar a respeito da firmeza na ressurreição. A firmeza que nós temos em Cristo, a partir do momento em que nós cremos e vivemos essa verdade que a palavra nos ensina. 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, a certeza da vitória nos proporciona firmeza e nós nos alegramos porque a ressurreição de Jesus tornou possível a nossa ressurreição. E nós falamos aqui em dois aspectos: fisicamente, quando futuramente teremos o nosso ser transformado. Se estivermos vivos quando Jesus voltar, seremos transformados. Ou a ressurreição física, vencendo a morte, também recebendo um novo corpo. Também falamos que a ressurreição tornou possível a nossa ressurreição espiritualmente, porque nós podemos dizer que a fé move, transforma o nosso coração. A graça de Deus, desde já, transforma a nossa vida, nos dando nova vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e em Cristo nós temos a vida. Vamos falar um pouquinho primeiro, irmãos, da questão física, fisicamente. 1 Coríntios 15, o verso 35 diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E aqui, como nós dissemos hoje cedo, né, uma passagem bem extensa, com muitos detalhes, mas resumidamente nós encontramos aqui Paulo falando a respeito da ressurreição física do corpo. Primeiro, comparando a morte como uma semente, ou seja, o corpo morto é comparado a uma semente. O verso 42, o comecinho diz: pois também, assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção. O sepultamento, então, aqui é uma semeadura. É curioso a gente pensar nisso, né? Um cristão, quando ele está sendo enterrado, e até a ideia do enterrar, né? É curioso, a gente enterra uma semente, e uma pessoa que morreu está sendo enterrada ali. Uma comparação muito boa que Paulo faz é que é como uma semente. Por que ele quer dizer que é como uma semeadura, vamos dizer assim? Porque nós sabemos que iremos ressuscitar. Uma semente, ela tem o seu aspecto, né? Ela precisa primeiro morrer para ser semente, para ser jogada na terra.
Mas uma semente, depois de jogada à terra, e Deus assim operando este milagre, né, da vida, vai trazer uma bela planta. A ideia do corpo dá a ideia de continuidade. Quando você faz uma semeadura, quando você planta, por exemplo, uma manga, né, uma semente de manga, você não espera que nasça ali um abacateiro. E quando nós sabemos que nós morremos, somos ali semeados, e Paulo está comparando que virá a ressurreição. A ideia de continuidade. Aquilo que foi semeado é o que vai ressurgir. Mas ao mesmo tempo que é a mesma coisa, dá uma ideia de descontinuidade. O que foi semeado em morte, em algo já sem vida. Mas o que virá é algo com a vida. A semente, ela então vai nascer. E aqui, se a gente olhar, você acompanha na sua Bíblia, vários versículos aqui falam a respeito desse corpo ressurreto. Verso 42, por exemplo: semeia-se no corpo corruptível e ressuscita-se no corpo incorruptível. O corruptível, né? O nosso corpo que cansa, que fica fraco e fica doente. Mas na ressurreição é um corpo que jamais será, que se cansará, que jamais ficará velho ou doente. Outras palavras são usadas aqui para representar praticamente a mesma coisa. Fala: semeia-se em desonra, ressuscita-se um corpo glorioso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se um corpo em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. Nosso corpo, no sentido da desonra, é um corpo que envelhece, que adoece. Nós não somos perfeitos, né? Talvez ficou um pouco mais, digamos assim, não tão bonito quando era jovem, né? Não vou citar detalhes aqui que a gente acaba se entregando, né? Mas alguns detalhes que vão mudando na nossa vida com a idade. Isso aqui é que o nosso corpo naturalmente vai envelhecendo. E aqui nós vemos então a narração, a descrição da ressurreição. Fala sobre corpo espiritual. A atenção aqui é que nós hoje espiritualmente somos frágeis, somos pecadores, temos conflitos, somos moralmente irregulares. Mas o corpo espiritual, que não fala somente do corpo, da ideia do físico, mas da ideia do corpo que é espiritual, que não peca, que estará com o Senhor. E é um corpo glorioso, é um corpo que estará assim muito próximo desta glória do próprio Deus, quando é dito aqui. A morte, ela então, para nós, irmãos, como cristãos, ela passa. Mas isso não significa o fim. Lembra que nós falamos hoje cedo? Paulo está falando para pessoas que tinham dificuldades de compreender a ressurreição. Então muitos deles não acreditavam que haveria ressurreição do corpo, que era só uma ressurreição espiritual, no sentido do espírito. E chegava a ponto de alguns nem acreditarem em ressurreição. Mas nós podemos crer, como a palavra nos ensina. E essa data, essa época serve para nós relembrarmos isso, sim. Como Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar. O verso 20 e 21, lá quando diz: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, diz lá que sendo Ele as primícias dos que dormem, o primeiro. E quais são os outros? Somos nós. Ainda ele completa o texto falando que a morte veio por um homem, pecado, a morte por Adão, mas por um homem veio a ressurreição dos mortos. E nós cremos nisso. Provavelmente quando nós terminarmos o nosso estudo de João, nós vamos estudar um livro
que fala sobre os últimos dias, sobre a ressurreição. Então vamos já colocar na nossa agenda para participar, para assistir, porque não há assunto mais importante para nós, saber das coisas dos céus, saber de como será a nossa vida, o nosso corpo nos céus, como é essa vida. E desde já então, tendo essa firmeza, essa certeza que somos assim ressuscitados, seremos ressuscitados fisicamente, nós nos alegramos no Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Assim mesmo como a morte foi tragada, nós entendemos que nós temos essa vida em Deus. Mas eu disse que são dois aspectos, que a morte e ressurreição de Cristo, ela tem para nós esse aspecto físico, mas também o aspecto espiritual. A frase foi a seguinte: a ressurreição de Jesus tornou possível a nossa ressurreição fisicamente e espiritualmente. Eu quero dar ênfase à parte espiritual, porque essa é a do hoje, a do agora. Reconhecer que Jesus ressuscitou é um privilégio, é uma alegria, mas também uma responsabilidade para nós, porque nós não podemos ter uma teologia boa sem uma prática. De que adianta nós conhecermos e dizer que cremos na verdade, se nós não buscamos e somos influenciados por ela? Lembra o texto que nós lemos no início? Esse texto diz que nós temos a vitória, graças a Deus. E aí tem um portanto. Este é o último versículo, o 58, que é uma aplicação para tudo que Paulo falou. Ele não disse apenas portanto, creiam, ou portanto, fiquem felizes porque vocês irão ressuscitar, mas ele diz, portanto, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Ela tem 3 palavras aí: firmeza. Não é aquele que num dia está firme, no outro dia se afasta, num dia quer fazer as coisas, no outro dia já não faz. Inabaláveis, a mesma palavra, que permanece firme. E mais do que isso, sempre abundantes. Repare que aqui, irmãos, a gente precisa colocar a nossa mão na consciência, porque nenhum de nós pode levantar a mão e dizer eu sou muito abundante na obra do Senhor, porque por mais que a gente faça muita coisa, entre aspas, é pouco ainda. Precisamos nos dedicar mais, servir mais a Deus, participar daquilo que o Senhor Deus colocar no nosso coração, aquilo que o Senhor Deus nos chamar para fazer. E aí ele conclui dizendo, como que dando para nós é uma motivação, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Às vezes nós nos dedicamos a alguma coisa deste mundo e depois nós nos divertimos, mas quando passa o tempo, passou. Hoje eu mandei um ovo de Páscoa pelo Instagram para a Nádia, não sei se serve, acho que ela não ficou feliz, mas era assim, um ovo gigante, e tinha uma bolsa, acho que é da Louis Vuitton, aquele ovo gigantesco, né? Acho que custava $20 mil o ovo de Páscoa. E eu fico pensando, que vazio, né? É uma felicidade enorme, mas segunda-feira, terça-feira, você vai perceber que aquilo vai desaparecer.
que aquilo vai passar. Então, quantas vezes nós nos dedicamos tanto para certas coisas nesse mundo, que são apenas vaidade, que passa, que são a última moda, que você mesmo não gostaria daquilo num outro momento, não acharia importante aquilo. Mas do Senhor o trabalho não é vão. Talvez você poderia, ao invés de estar aqui hoje, está cansado, né? Acordou cedo, vou ficar em casa, dormir mais cedo, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Aí fica lá assistindo televisão. E o que você ganhou? Aí eu lembro da frase do Dario, né? Só perde quem não foi. A gente perde quando a gente não está presente. Tomé perdeu, né? Não estava presente, depois falou: não acredito que Jesus está vivo. A gente perde muita coisa quando não está servindo ao Senhor, quando não faz esse compromisso em servir ao Senhor e estar com os irmãos. E tudo, não é só vir à igreja, mas tudo que nós pudermos fazer, que esteja relacionado com as coisas de Deus. Paulo diz: vosso trabalho não é vão. Então, a ressurreição no sentido espiritual nós sabemos que Deus nos deu vida. Eu citei há pouco Efésios 2, 5 a 6, estando vós mortos em seus delitos e pecados, Ele nos deu vida. E essa transformação foi experimentada por Paulo. Ele cita aqui em 1 Coríntios, na sua Bíblia você pode ver, a partir do verso 10, ele diz que essa graça, ou pela graça, eu sou o que sou. Essa graça que foi concedida não se tornou vã. Trabalhei muito mais do que todos os outros. Realmente a graça de Deus transformou Paulo de perseguidor a divulgador do Evangelho. Essa é a ressurreição, essa é a transformação. E quanto mais nós nos envolvemos no trabalho do Senhor, mais o Senhor Deus vai usando e transformando a nossa própria vida. Paulo, ele diz ainda nos versos 30 em diante: dia a dia morro. Eu vos protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Depois ele diz: lutei, ele dando o seu exemplo. E aí ele diz uma coisa: olha, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E o que ele quer dizer? Mas é claro que Cristo ressuscitou. Então não é para a gente viver nesse hedonismo de agradar a si mesmo, simplesmente de comer, beber e divertir. Mas a nossa vida tem um chamado para servir ao Senhor. Não é festejar, né? Cristo ressuscitou, estou salvo, vou festejar. Você vai festejar, mas servindo ao Senhor. Se eu creio na ressurreição, como eu disse há pouco, se eu tenho esta teologia, eu preciso ter a prática. E a prática diz que nós devemos servir, separar-nos do pecado. Olha o verso 33, 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não apagueis, e não pequeis, Ou seja, ele diz: não se engane, não deixe a sobriedade, ou seja, não deixe de ser sóbrio. Não se iluda, não siga o conselho das pessoas de maus costumes. Não converse com estes pensamentos, mas seja sóbrio. Nós cremos no Senhor, e assim nós servimos, e assim nós andamos no caminho do Senhor. Esse dia para nós é um dia muito especial. Quando a gente lê toda a história da morte de Jesus,
Não há como não se emocionar, não se entristecer por tamanha maldade, tamanho pecado da humanidade. Mas quando nós olhamos para Jesus, mesmo no momento em que ele estava sendo morto, ele não estava ali lamentando, ele estava feliz por estar cumprindo a sua missão. E nós sabemos que não durou tempo, logo Cristo ressuscitou. Um dia triste, depois Jesus ressuscitou e andou e foi visto por muitas pessoas. E como deve ter sido emocionante para aqueles que puderam vê-lo. Ao mesmo tempo que foi triste, até preocupante quando ele morreu, mas que maravilha quando ele ressuscitou. E nós estamos aqui não para chorar a morte de Jesus, mas para dizer que ele venceu a morte, que ele vive. Então, as duas mensagens de hoje: eu creio na ressurreição. A ressurreição, ela é uma realidade. Cristo ressuscitou. Tenha certeza da ressurreição. E sabe como nós vamos ter essa certeza no nosso coração? No Evangelho, na palavra, na oração, na comunhão com o Senhor. E ao mesmo tempo, tenha firmeza na ressurreição. E como nós vamos ter firmeza? No Evangelho, na oração, na nossa fé. Como é importante isso. Nós estamos concluindo e lembrando que nós vivemos em tempo em que nós sabemos que muitas vezes nós não somos tão firmes assim. Sabemos, não diretamente, mas sabemos que famílias estão enfrentando problemas, dificuldades. Mas nós podemos ser firmes se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, se nós nos fortalecermos no Senhor. Tem uma ilustração para a gente terminar. Diz que um lenhador foi até um bosque e ele sabia que nas próximas semanas ele iria derrubar todas as árvores de lá. Mas ele chegou lá e encontrou uma árvore com uma mãe pássaro já começando a fazer um ninho. E aí ele, não querendo que ela morresse, que fosse destruída lá a sua casa mal começada, ele pegou o machado, virou ao contrário e deu uma batidinha, batia no machado. E a ave então, ela pegava, saía de uma árvore e ia para uma outra. Aí ele ia dando mais uns passos e batia o machado e a árvore ia e começava. Quando ela começava a fazer o ninho na outra, ele chegava e batia. E a história assim, né? Vai e diz que um momento termina a floresta e ela vai até uma rocha firme onde ela constrói o seu ninho. E aí ele pôde voltar lá para o meio da floresta, porque em poucos dias aquela floresta toda seria devastada. A ilustração contada, ela tem uma aplicação. O próprio contador, que é o pastor Tim Keller, ele diz o seguinte: todas as árvores deste mundo um dia cairão. O seu sucesso, a sua carreira, a sua aparência, as pessoas que você ama mudam de cidade, morrem. Todos os dias as árvores desse mundo cairão. E quando as decepções acontecerem, não voe simplesmente para outra árvore. Jesus Cristo é a rocha. E eu fiquei pensando na questão dessa certeza, dessa firmeza que nós temos que ter. Ao invés de construir o nosso ninho, a nossa esperança nestas árvores que vão ser derrubadas, nós devemos correr para Jesus. E penso também nesse lenhador com a bondade de Deus, que às vezes algo acontece na nossa vida. Imagina a situação, né, dessa ave, falando desse homem, está maluco, né, está seguindo a gente aqui e batendo e nos tirando do lugar tão tranquilo. Assim, às vezes nós pensamos no Senhor que nos tira daquela árvore, daquele ninho que parece tão aconchegante, fala, não, vai para ali, vai para mais para frente.
Mas um dia todos nós estaremos firmes para sempre no Senhor, Deus. E essa firmeza nós precisamos desde já ter, colocando as nossas esperanças em Cristo. E se tivermos ainda, como estamos vivendo nesse mundo, que a gente não construa ninhos muito seguros aqui, porque eles um dia vão cair, seja quais forem. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos, ó Pai, igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos igreja do Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. E nesta Páscoa, mais uma vez, nós podemos comemorar esta tão grande salvação. Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, de onde há de vir julgar, de onde vai nos levar para de Ti, Senhor Deus. Ó Pai amado, diante de tantas preocupações, diante de tantos pensamentos, que o Senhor Deus venha nos firmar nessa rocha que é Jesus, nesta palavra que nos traz esperança, que nos traz alegria. Obrigado, ó Pai, por não precisarmos temer a morte, pois sabemos que quando ela nos encontrar, a morte não vai vencer, porque ela já foi vencida pela vitória, pela salvação, pela ressurreição. E obrigado, ó Pai, pela Tua graça, e que ela venha transformar as nossas vidas, como transformou a vida de tantas outras pessoas, como Paulo, como tem já nos transformado. Venha completar a Tua obra em nós, ó Pai, nos fazendo mais servos do Senhor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.